Atleticano, o Galo estreia no Mundial de Clubes contra o Raja Casablanca. O adversário é o time da casa, que tem uma torcida fanática apoiando a equipe. Mas o Galo tem Ronaldinho, Jô, Tardelli, um elenco mais forte e é favorito no confronto. Mas o campeão da Libertadores tem que impor a sua superioridade técnica dentro de campo. Quem faz o programa hoje com a gente aqui no estúdio é Alberto Helena Júnior. Seu Alberto, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Lelê, joia. Tudo jóia. O Ronaldinho Gaúcho, para quem não lembra, jogou o Mundial Interclubes pelo Barcelona em 2006. Perdeu para o Internacional. Pode estar mordido o Ronaldinho, entrar com muito mais vontade já? Eu acho que sim. Do que já teria para enfrentar esse Mundial desse ano? Eu acho que sim, né? É grande chance dele, inclusive porque o Ronaldinho, embora tenha sido campeão mundial pelo Brasil em 2002, ele não foi bem em 2006 e tal, então tá aí meio que devendo um grande título pro futebol brasileiro, né? E hoje é noite do Galo doido, velho. Hoje vai ser noite do Galo doido. Vamos ganhar. O Galo vai chegar lá, vai estraçalhar e depois vai pegar o Bayern. O Bayern, se o Galo já passar pelo Raja, né, já tem seu adversário definido, que é o Bayern de Munique. Né, nenhuma surpresa que será o Bayern, porque já passou com tranquilidade pelo Guangzhou da China. Passou ontem, né, no primeiro jogo, na semifinal, 3-0. Maurício Noriega, boa tarde, seja bem-vindo ao Arena Sport TV. Com base no jogo de ontem, já dá para dar uma imaginada o que pode ser essa final, o Atlético Mineiro? Claro que o Atlético tem que passar pelo Raja hoje, mas da dificuldade que o time que passar vai ter na final? Nem precisava do jogo de ontem para saber da dificuldade, porque todo mundo conhece o time do Bayern, sabe que é o grande time europeu e está numa disputa interna, né, histórica, para se transformar talvez nesse grupo, nesse momento, no maior de todos os tempos da história do Bayern. Isso motiva esses jogadores, a dificuldade será muito grande. É um grande time, com jogadores fantásticos, e agora passa a pressão toda que existiu para o Bayern ontem, que o Bayern soube lidar muito bem com essa pressão, passa para o Atlético. Que eu sempre lembro e faço a seguinte brincadeira, Helena, Ale, companheiras do Arena Sport TV. Você lembra com quem o Corinthians jogou na semifinal do Campeonato Mundial do ano passado? Minha memória é fraquíssima. O Santos, com quem jogou em 2011? Monte Rei? Foi mal? Não foi. Foi um time do Japão. Do Japão. Foi o time do Japão, campeão japonês. Mas todo mundo lembra do Mazembe. O problema dessa semifinal desse campeonato é esse. Porque se você ganhar, acabou, cumpriu a tabela. Se perdeu, sobra pro resto da vida. E os times brasileiros às vezes enfrentam dificuldades, muito mais no aspecto psicológico do que técnico por causa desse jogo. Pela pressão, né? Já falar bastante do jogo do Atlético, que estreia hoje no Campeonato Mundial Interclubes. A gente vai trazer as últimas notícias ao vivo de Marrocos. Nossa equipe está lá para acompanhar o jogo do Atlético, que tem transmissão ao vivo do Sport TV logo mais a partir das 5 horas da tarde. O Arena de hoje também irá falar sobre a preparação do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016. O presidente da Autoridade Pública Olímpica, o general Fernando Azevedo e Silva, é nosso convidado, está aqui hoje no nosso estúdio do Arena. Ele vai falar sobre os preparativos das instalações esportivas e como correr contra o tempo para que nenhuma obra atrase. Boa tarde, general Fernando, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena Sport TV. Eu falava com o senhor antes do programa, né, se era uma missão dada, missão cumprida, já que o senhor é militar. É uma das missões mais difíceis que o senhor já recebeu na sua carreira? Não, inicialmente agradeço a convocação do programa aqui Arena, que eu também sou assíduo. Agradeço a presença de vocês aqui ao lado, que eu vejo tanto. Mas é mais uma missão. Eu tenho 40 anos de serviço, estou no serviço ativo ainda. Recebi missões e missões. Essa é mais uma, mas eu reputo de difícil também. Mas não é impossível, como eu já tive várias outras também. Se fosse impossível, chamariam o Tom Cruise, né, para fazer, né? A tela foi boa. General, seja muito bem-vindo. Volta soltinho. Volta leve. Vamos ver que você participa do programa através da nossa enquete sporttv.com/arena. A pergunta tem a ver com o Atlético Mineiro. Qual time passa para a final do Mundial de Clubes? Atlético Mineiro ou Raja Casablanca? Entra no nosso site, vota lá, sporttv.com/arena. Você também manda a sua pergunta, a sua opinião, sua teoria de debate aqui pra gente, através do nosso Twitter, @ArenaSportTV. Marcelo Sodré tá aqui, Marcos Borba também tá chegando, William, o Ousadia Jojo. Bonito esse nome. Você participa aí, @Arena Sport TV. Eu vou começar com o senhor, general. O senhor gosta de esportes, né? O senhor, eu gosto. Eu digo assim, o senhor praticou esportes, né? Você foi jogador de vôlei, dos bons. Bom foi você, né? Bom foi você, jogador de vôlei. Não, a gente não nasce velho.
né? Tive um passado, uma juventude voltada para o esporte, né? Pratiquei bastante esporte, cheguei a participar de competições em nível brasileiro, depois entrei para as Forças Armadas, o Exército, fui da equipe das Forças Armadas, disputei Mundial e a vida militar também exige isso, exige a rigidez, né? Que o combatente tem que ter a rigidez incorporada à profissão dele. E eu digo que o esporte, ele molda o caráter do jovem, né? E em tempo de paz, nas Forças Armadas, o que mais se aproxima do combate em tempo de paz é o esporte. Então, mas eu sempre fui um praticante das modalidades esportivas. E mais velho um pouco, eu tive a oportunidade no Pan-Americano, eu comandava os paraquedistas na Vila Militar, participei um pouco do PAN em Deodoro, depois fui convocado como comandante da Comissão Desportiva do Exército para ser um dos responsáveis para a preparação da equipe militar brasileira dos 5º Jogos Mundiais Militares de 2011, que foi um sucesso. Depois disso, fui para o Ministério da Defesa, e no Ministério da Defesa fui diretor do Desporto Militar, com a missão de já planejar os 6º Jogos, em 2015, e de uma participação mais efetiva do que aconteceu em Londres, do segmento militar na Olimpíada de 2016, no Rio. E era por causa disso, eu era membro efetivo do Conselho Nacional de Esporte. Então, isso é um passado resumido aí, não sei se demorei muito tempo. Não, imagina. Eu queria que o senhor votasse na nossa enquete. Quem passa para a final do Mundial Interclubes? Atlético ou Rádio Casablanca? Porque quem passa, os comentaristas que vão dizer. Agora, a torcida minha é o Atlético, né? Atlético, lógico. Brasileiro, Atlético. A gente estava perguntando pro general, né, sobre a questão de esportes. Ele me contou que já saltou de paraquedas 1.121 vezes. E em 8 vezes não abriu o paraquedas principal. Saiu voando. Correr pela emergência. Meu Deus do céu. Bateu asas. Como é a estatística é bastante favorável, né? Não, mas, Helena, a gente tem o reserva para isso, né? Agora, além do reserva, não tinha mais nada, só tinha reserva. Brincadeira. Maurício Noriega, seu voto na nossa enquete, por favor. Galo! Repete o seu voto? Galo! Já foi melhor que o outro. Tranquilo, seria uma baita zebra, que nem foi ontem. Seria como foi o Mazembe, seria uma grande zebra. E essa questão de jogar contra o time da casa, pressão da torcida, você acha que pode aumentar um pouquinho a diferença? Que não deveria interferir, porque o Atlético passou por pressões piores na própria conquista da Libertadores. Times melhores, com torcidas também, em cima estádios menores, com caldeirões e tudo mais. E passou bem. Acho que não vai ter problema. Seu Alberto? O meu Alberto acha que esse Galo joga muito, viu? E vai jogar muito. Mas o negócio... Eu estou torcendo para ver esse jogo final entre Bayern e Atlético, porque eu acho que vai ser a final mais bem jogada da história dos mundiais, sabe? 2 times técnicos, habilidosos, que jogam para frente. Eu vou torcer muito para assistir isso, portanto, vou torcer muito para o Galo ganhar hoje. E o pessoal aqui no nosso Twitter, aqui, você participa, @ArenaSportTV, o Jonatas fala aqui, o Bayern é que tem que temer o meu galão. O Leandro Menezes, o Galo do Raja Casablanca, o Galo do Raja Casablanca, mas ganhar do Bayern é quase missão impossível. Acho que ganha do Casablanca, mas ganhar do Bayern é quase missão impossível. E o Rui diz aqui, eu acho que o Galo passa para a grande final. Tem time para isso. Quem passa hoje é o Galo. Está dizendo o Hudson. Você participa, manda sua mensagem aqui, @ArenaSportTV. A gente falou da questão do time do Atlético Mineiro, que tem Jô, Tardelli, né? E tem Ronaldinho Gaúcho, que é o comandante da companhia. E o Fernandinho. Fernandinho que está jogando muito não pode bem esquecer também, o Fernandinho, que joga muito. Mas a grande estrela é o Ronaldinho Gaúcho, o jogador mais conhecido. Vamos ver o que o Ronaldinho falou sobre a expectativa da partida de logo mais. É diferente pelo fato da primeira vez o clube estar vindo aqui, né? Depois de 100 anos o clube ter essa possibilidade, nós termos a possibilidade de entrar para a história do clube. Então acho que a única diferença é essa, é um clube que quer... jogadores que querem entrar para a história do clube, né, e marcar. Então acho que são momentos diferentes, mas, né, da outra vez que eu vim aqui eu também queria muito ganhar. É lógico que eu não sou mais o Ronaldo do Barcelona, né? Hoje eu sou o Ronaldo do Atlético, né? E venho demonstrando aí durante, né, 1 ano e meio a minha qualidade. Acho que venho dando algumas alegrias aos torcedores do Galo e é isso que me faz feliz e me motiva. E
né? Se falar fosse bom, né? Mas então vamos jogar. Todo mundo só falava no Monterrey, então, né, acabou sendo uma surpresa porque nós conhecemos pouco, né, da outra equipe. Então tivemos a possibilidade de ver esse jogo. É uma equipe forte, muito boa. Então, né, nós estamos nos preparando muito porque a gente sabe que vai ser pedreira. A gente vai jogar como se estivesse jogando na Independência, com o nosso estilo de jogo, procurando fazer o nosso melhor. Já conversamos sobre, né, tudo aquilo que a gente fez certo e errado durante a temporada para poder fazer um grande jogo e poder chegar à final. Tá aí o Ronaldinho falando da expectativa da partida. No meio ali ele fala assim, eu não sou mesmo mais o Ronaldinho do Barcelona. Ele estava respondendo o jogador do Raja Casablanca que falou, o Ronaldinho não é o mesmo jogador do Barcelona, por isso não temos medo dele. E o Ronaldinho disse também ali que era para jogar e não para ficar falando. Claro que ele não é o mesmo jogador, né, César Alberto? Ele mesmo sabe disso, mas continua sendo um baita jogador. Nessa temporada o Ronaldinho foi muito importante para a Libertadores do Atlético. Sem dúvida. É o jogador mais conhecido e que dita o ritmo desse ataque tão veloz do Atlético, que tinha Bernard antes e agora tem Fernandinho. Grande Fernandinho. O Ronaldinho Gaúcho, ele recuperou o gosto, a vontade de jogar bola. E o futebol é um divertimento, é um jogo lúdico, que é um jogo de criança, que você tem que ter aquele espírito, né? Prazer de jogar bola. E o Ronaldinho recuperou isso, pelo jeito, lá no Atlético Mineiro. E como ele está cercado de jogadores muito bons, porque não são só os demais atacantes, o Jô, o Fernandinho, o Tardelli, mas é também o Marcos Rocha de um lado. Quer dizer, ele tem suporte técnico para poder desenvolver o melhor futebol possível dele agora, né? A gente está vendo imagens do Ronaldinho com o Barcelona em 2006, na final contra o Internacional. Ele teve bastante participação realmente na partida, né? Dribles, cobrança de faltas, essa é a segunda. Ô Nori, questão de ritmo de jogo para o Ronaldinho, você acha que pode pesar para esse jogo de hoje? Sempre vai fazer falta para um jogador que teve uma interrupção por causa de contusão, mas ele tem a qualidade que a história do atalho, né? Ele não vai precisar 100% da condição física se ele sentir que ele não está com esse 100%. O Ronaldinho não é um jogador que precisa sair correndo, é um jogador que abastece os outros, que faz a bola correr. Na bola parada ele pode ser decisivo. Então acho que essa qualidade vai prevalecer. Fisicamente não se pode cobrar dele o desempenho que ele tinha a questão de 8 anos. Então é muito difícil. Eu estava nesse jogo aí no Japão, acompanhei a campanha do Inter. Jogando não, né? Não vi você com a bola. Fiquei no banco. O pessoal está participando aqui. Ele tinha um desempenho, só para completar, o desempenho físico dele era muito diferente. Né? Ele tinha aquelas famosas arrancadas, né? A explosão. Hoje ele está jogando até numa faixa diferente do campo, mas ainda é um jogador muito acima da média, sem dúvida alguma. Passar aqui uma opinião dos amigos aqui no Twitter. Vinícius está aqui, o Eulálio. Tardelli que vai comandar o galão hoje, ele jogando bem, o time voa. Realmente, né, o Tardelli jogou muito bem, até na função do Ronaldinho Gaúcho. O Dino disse, se Deus quiser, vai dar galo. Tá dizendo o Dino, será que precisa tanta oração assim para jogar contra o Raja? Christian, Atlético só tem um, o de Minas, o resto é time de nome composto, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e outros mais. Tá brincando aqui o Christian. Participe você também, @ArenaSportTV. Você sabe que Atlético não é o nome, né? É Mineiro o nome. Oi? É Clube Atlético Mineiro. Mineiro que é o nome do clube. Clube Atlético é futebol clube, a então hoje tem jogo do Mineiro, é isso que você vai falar? Tem o jogo do Mineiro. Tá. O grande Galo. O Galo. A gente vai ter daqui a pouquinho como convidado aqui no programa o Guilherme, que foi atacante do Atlético Mineiro, fez finais de Campeonato Brasileiro, grande artilheiro do Galo, um dos ídolos do time, vai falar bastante dessa estreia do Atlético Mineiro aqui no Arena Sport TV. Daqui a pouco a gente volta a falar do Atlético Mineiro, mas a gente vai explorar bastante a presença do General Fernando aqui com a gente hoje, que é autoridade pública olímpica. General, para a gente entender melhor, o que o senhor tem que fazer até os Jogos Olímpicos? Qual que é a sua função? Cumprir a lei. Cumprir a lei. Isso a aí. lei olímpica? Me pergunto muito isso, né? Mas a autoridade pública olímpica é um ente que várias Olimpíadas, ela teve, essa entidade teve outro nome e em Londres se firmou com uma APO, Autoridade Pública Olímpica, com resultados efetivos. E isso foi uma garantia que o Brasil deu ao Comitê Olímpico Internacional, que iria constituir uma entidade
interfederativa com a missão de coordenar os principais entes, a União, o Estado e o município, e aglutinar o comitê organizador dos Jogos. Então, isso aí, esses principais entes, a União, o Estado e o município, fizeram um protocolo de intenção. Esse protocolo foi transformado em uma lei, que é a Lei 12.396 de 2011, março de 2011. E ali diz claramente quais são aí a finalidade, qual é a missão que tem a Autoridade Pública Olímpica. Que no final é fazer a coordenação legal entre os principais envolvidos para que o Brasil cumpra o que ele garantiu ao comitê em relação à Olimpíada. Então isso aí é o básico dela. Mas o senhor acha que essa função que o senhor exerce hoje, ela é mais pública ou ela é mais administradora ou política? Eu acho que envolve, se eu represento uma parte política, represento uma parte administrativa, acho que tem de tudo um pouco, de tudo um pouco. Ele permeia aí desde o ambiente político ao ambiente do planejamento e de execução. Né? A principal coisa que a autoridade pública tem, primeiro que é um ente que só respira a Olimpíada. Não tem outra atribuição que não seja a Olimpíada. Ela não tem uma definição de executar coisa, a não ser em casos excepcionais. Né? Mas ela ajuda a desatar coisas que tem que se definir entre os entes. São muitas coisas que envolvem uma Olimpíada. A Olimpíada são números macros, né? Então, enfim, o militar ele gosta muito de ver qual é o regulamento, o que está escrito. Né? E nesse caso é uma lei que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência. Além disso, tanto o Estado como o município fizeram a sua lei, do mesmo teor desse protocolo de intenção. Está sendo cumprida a lei, general? Desculpe. Não, tá. Teve algum atraso no cumprimento disso aí, mas não, a minha função não é olhar para trás, é olhar para frente. Né? E tem porque tem um respaldo legal e tem o mais importante, às vezes a lei não sai, mas não, tem a compreensão, atualmente tem a compreensão de todos os entes envolvidos. Né? Que a Autoridade Pública Olímpica é necessário para que seja feita uma coordenação entre coisas que tem entre 2, 3, 4 envolvidos em relação a uma Olimpíada que é um compromisso que o Brasil assinou. E desculpe, tem uma coisa que é fundamental, que é a linha do tempo. Uma coisa não vai mudar. Pode mudar ali um projeto, mas uma coisa não vai mudar. Dia 5 de agosto de 2016, haverá a abertura dos Jogos Olímpicos no Brasil em 2016. E com tudo pronto? Tem que estar pronto. Tem que estar pronto e vai estar pronto. Vai estar pronto. O senhor falou que não olha para trás, mas olhando para frente, tem alguma instalação que te preocupa mais? Não, eu não digo que se fosse missão impossível a gente chamava aquele que você disse aí, não é impossível. Mas existe alguns atrasos e uma perda de flexibilidade, mas nada que chegue ao impossível, nada que chegue. Tem uma preocupação que é o complexo esportivo de Deodoro. Né? Ele teve um atraso por várias razões, mas a prefeitura está com uma estrutura atualmente muito ágil para tocar as coisas de responsabilidade dela. Já fez o master plan, já foi ganha a licitação do master plan. E em março e abril falta o último passo para iniciar as obras de um complexo que não é muito complexo. São instalações um pouco mais simples, já existentes. Que é a licitação... Imagens, né? Terreno que é um terreno que pertence ao Exército. Todos os terrenos das modalidades em Deodoro são jurisdicionados ao Exército. Né? Isso é uma facilidade até, porque a negociação fica até mais fácil. E tem complexo em Deodoro que já existe aí, o Complexo Nacional de Tiro, o Centro Hípico, o Cidade Nacional de Equitação, o Pentatlo Moderno já existe alguma coisa. E são só 11 são bastante, mas são 11 esportes olímpicos e, se não me engano, 4 paralímpicos. Então, não é tipo um complexo, o Parque Olímpico da Barra, que tem muito mais instalações. Mas realmente não se tem muita flexibilidade no Complexo Olímpico de Deodoro. A flexibilidade que o senhor se refere é uma margem de segurança. Margem de segurança. Isso envolve, por exemplo, general, que a construção de alguns equipamentos será modificada em termos de projeto, equipamentos que estavam previstos para ser definitivos serão temporários? Não, lá tem as duas coisas. Tem construção,
A minha parte não é muito a parte técnica das coisas, é a minha coordenação. Então, detalhes específicos, eu fico devendo alguma coisa. Mas, no geral, eu sei. No geral, eu sei. Em Deodoro, você vai ter uma adaptação de arena já existente. Eu cito grandes arenas, o tiro e o hipismo. Né? Vai ter complexos móveis, que são os overlay. Né? E vai ter reforma de algumas coisas. Né? Complexos móveis são aquelas tendas, né, provisórias, parecidas com aquela utilizada no sorteio da Copa do Mundo. Isso. Então, o que preocupa um pouco, mas nada que seja impossível, é o complexo desportivo de Deodoro. Porque a previsão que a gente tem de informação é que ficaria pronto 2 semanas antes do início dos jogos. Ou seja, não teria eventos testes em Deodoro para avaliar a condição do complexo. Tem uma série de eventos testes. Não, eu acho que sim. Tem uma série de eventos testes, mas todos começando no Parque Olímpico da Barra, ali, né? Do Complexo Esportivo de Deodoro, eu não me recordo a data específica dos eventos de teste, mas são os mais afastados. Né? Mas eu acho que o prazo de março e abril, que a prefeitura vai licitar as obras, a partir daí, eu acho que o problema é o que estava agora, eram os projetos, o projeto básico, agora o executivo. Acho que deslanchando março e abril, eu acho que vamos chegar bem lá. Os projetos já foram feitos e apresentados, só falta a licitação desses projetos? Só falta a licitação das obras. Das obras. Né? Roberto, você queria fazer uma pergunta? O general começou a conversa dele dizendo que tinha que aplicar a lei. Nós estamos meio às voltas do futebol com esse negócio do tribunal aí, né? Como é que se aplica a lei no caso aí seu? Não, porque... Tem tribunal, tem... Não, como é que é? O regulamento e acabou. A lei que eu digo, que eu explicando para Alexandre agora aí, né? A missão e as atribuições da autoridade pública olímpica são previstas por uma lei. Isso dá um respaldo jurídico muito grande. E o entendimento que está tendo, entendimento perfeito dos entes que tem procurado a APO também para resolver algumas coisas que envolvem não um parceiro, 2 ou 3. Então, o que eu digo, a minha atribuição, respondendo, eu acho que a sua pergunta, Helena, e do Alexandre, é sobre a minha missão. Eu digo que ela é simples, porque ela está perfeitamente estabelecida o que eu tenho que fazer. Né? A questão sobre matriz de responsabilidades para os Jogos Olímpicos, isso passa muito com o orçamento que se tem à disposição. A questão do orçamento está definida para os Jogos Olímpicos? Como é que está essa questão da matriz também? A matriz é um documento que está atrasado. Ela já deveria ter sido lançada a tempo aí, por razões óbvias, por razões aí que não vem ao caso, mas nós vamos lançar. A expectativa é terminar ela em janeiro, no máximo final de janeiro, início de fevereiro, nós vamos lançar ela. A matriz de responsabilidade é um documento previsto, inclusive, na candidatura nossa, é previsto nessa lei que eu lhe falei aí, e ela é um documento vinculante em que ele identifica quem é o responsável pelaquela obra ou serviço essencial. Então, por isso que ele é muito importante. Agora, o orçamento você tem o estipulado no dossiê de candidatura, que é um documento original. Agora, a matriz vai colocar o orçamento daquele ponto que nós vamos lançar matriz. E ela é atualizada de vez em quando. Ela vai constar de orçamento ali aquilo que a gente tem o dado quase concreto, que é o nível de maturidade dela, que é ou a licitação lançada ou a licitação concluída. Ali a gente tem a verdadeira noção daquele projeto, qual é o valor dele. Agora, a autoridade pública olímpica, ela tem poder para interferir nos gastos desse orçamento? Não, ela não tem poder de coerção. Não tem. O senhor nem o poder, por exemplo, não poder, mas o senhor pode opinar sobre isso? Olha, em relação... Não, podemos. O senhor pode dizer, olha, aqui está gastando muito, precisa mudar isso e aquilo, ou não é essa a sua atribuição? Não, podemos sim, a gente tem que fazer um monitoramento disso, a gente tem que identificar o pensamento, eu chamo entes, são os envolvidos principais, né? Particularmente a União, o Estado, o município e a organização que é a Rio 2016. A gente tem que ter a leitura desses entes, a consulta, e eu tenho que ter um monitoramento constante disso. Não é para fiscalizar,
é para ajudar os entes e a Olimpíada, não é para atrasar, para interferir, pelo contrário. É uma ferramenta, a APO é uma ferramenta para viabilizar o jogo, não para inviabilizar. Né? Então, e o ente tem que sentir confiança na APO, que resolva alguns problemas, porque eles têm muita coisa que fazer. A prefeitura tem as obras, as licitações e os problemas ligados a Brasília, ligados com os outros entes, deixa com a APO. Né? Então é um facilitador e não um complicador. Né? O senhor estava me dizendo no começo aqui da sua entrevista com a gente que o senhor não tem poder de execução, de executar a obra, mas em alguns momentos o senhor pode ser chamado como socorro. É isso, né? Se uma obra não está atingindo, se aquela equipe responsável por aquele projeto pode pedir socorro para a APO. É isso, né? Isso não é um risco muito grande? Não deveria ser o contrário? O senhor sentir que aquele projeto não está andando no cronograma correto e ir lá prestar socorro antes? Não, mas nós temos essa finalidade, essa dupla finalidade a gente tem. O monitoramento constante, o acompanhamento, um departamento nosso faz isso, vai fazer, inclusive na nova estrutura nossa. É identificar e tentar que não chegue a esse ponto. Não deve chegar ao ponto de inviabilizar. Agora, a APO, por força da regulamentação, excepcionalmente pode algumas coisas para não inviabilizar as coisas essenciais para a Olimpíada. Então, eu acho que mas não devemos chegar nesse ponto. A gente tem uma ilustração aqui para mostrar sobre os complexos esportivos que estão em andamento para ocorrer os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Então, na Barra, né, as instalações prevêem aí a Arena Olímpica do Rio de Janeiro, que seria o Parque Olímpico do Rio, né, que seria na Barra, que compreende todas essas instalações que a gente está vendo, Centro Aquático, Centro Olímpico de Tênis, de esportes aquáticos, Hall Olímpico 1, 2, 3 e 4. Como é que está isso aqui, presidente? Esse do Rio Centro também, que também fica na Barra, e são os pavilhões. Tem ainda o golfe, né? Ainda tem um golfe aí. E como é que está a situação do complexo da Barra? Estão indo, as obras já iniciaram aí, estão sendo feitas, está no ritmo normal, já está tendo até a facilidade até da visitação às obras. Então é um empreendimento que está bem, já estão licitando a maior parte, licitada já. A prefeitura é a responsável por isso aí, com parte em parceria público-privada, em parte com recurso da União, e é uma coisa que eu acho que está indo bem. Está indo bem, não te preocupa? Bem, nas Forças Armadas e no Exército diz que preocupar-se não é ação tática. Então, não preocupa. Tá tranquilo. Vamos seguir então, a gente tem outras instalações para a gente mostrar do Rio de Janeiro em Copacabana. Né? As instalações do Estádio de Copacabana, o Forte de Copacabana, Lagoa Rodrigo de Freitas, Marina da Glória e Parque do Flamengo. Como é que está aí agora, presidente? Também. Está normal. É o que eu digo, não tenha, eu chamo de flexibilidade e o Maurício me usou outro termo melhor aqui. Não tem mas está dentro do prazo viável. Você vai chegar em Deodoro. Deodoro que tem que tomar... Só quero perguntar sobre a Lagoa, que tem sendo visto até com os olhos da imprensa internacional, um certo receio, assim, por conta da despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas. A despoluição, eu vou te dar o conhecimento que eu tenho agora. Né? Não é profundo, mas do que eu tenho. Né? Eu tenho gente minha que participa do grupo de trabalho de cada assunto desse. A Lagoa Rodrigo de Freitas não tem tempo para fazer uma despoluição total de 100%. O que vai ser feito é uma despoluição que chega no máximo a 80% e viabiliza muito bem as competições ali. É essa a notícia. Né, que são os mananciais que chegam enfim, é por aí. O senhor disse no começo do programa que o negócio é não olhar para trás, né? É olhar para frente, pleno acordo. Mas o passado é sempre uma lição. E o futuro, nós temos aí antes das Olimpíadas, nós vamos ter a Copa do Mundo, que está aí, né? Também é uma coisa para o futuro. Próximo, muito próximo. O senhor acredita que realmente nós tivemos o Pan-Americano no Rio de Janeiro, que deixou praticamente nada do tal legado social e tal, né? O senhor acredita realmente que a Copa do Mundo e, sobretudo, as Olimpíadas vão deixar para o Rio de Janeiro, pelo menos, né,
um legado decente, aproveitável, uma coisa. Por exemplo, esse caso da Lagoa, Rodrigo, desde que eu me conheço por gente, parece esse negócio do Rio Tietê, que falam em despoluir, e não consegue. O máximo que podemos chegar, segundo a sua previsão, 80%. Não, eu falei em relação à Baía da Guanabara, então mas é quase a mesma coisa. Não, é praticamente a mesma coisa. O senhor acha que vai? Dessa vez vai, general? Helena, eu sou carioca. Nasci no Hospital Central do Exército. Né? Eu gosto da cidade. Apesar de militar, a gente tem o tema do Brasil acima de tudo. Claro. Mas só ver algumas, eu chamo de antecipação de obras públicas, que o governo do estado, a prefeitura, eu estou falando como carioca agora, que pega o engarrafamento, que não tem transporte. Só o legado da mobilidade urbana que vai ficar para a cidade do Rio vai ser muito bom. Os BRT, o VLT, o Porto, eu acho que vai dar a linha 4 do metrô, quem pega aquele engarrafamento e não tem alternativa, claro, da Zona Sul para a Barra, para o centro, eu acho que vai ser, falando como carioca, eu acho que vai ser outra coisa, eu acho que vai ser um legado. Vai ser legal. Eu, por exemplo, passei minha vida toda militar, grande parte da minha vida toda, passei uns 15 anos em Deodoro. Né? Era uma dificuldade para ir para a Barra, uma dificuldade para ir para o centro, né? Avenida Brasil, não tinha linha vermelha. O que vai ficar depois disso, só dando um exemplo desse aí, mas são coisas que já deveriam estar vão aproveitar uma grande oportunidade, está sendo aproveitado. Então eu, como carioca, eu acho que vai ter legado, sim. Vamos continuar a nossa ilustração aqui, a gente mostrou já a Barra, Copacabana, agora Deodoro, que é o que mais preocupa pela lentidão das obras, né? A Arena Deodoro, Arena de Rugby e Pentatlo Moderno, Centro Nacional de Hipismo, de Tiro Esportivo e Centro Olímpico de Hóquei. Né? O presidente já disse, tem mais uma, que Deodoro é que mais preocupa pelo andamento das obras, está em processo de licitação. Parque Radical do Rio, Centro Olímpico de BMX, né, de bicicletas, Estádio Olímpico de Canoagem Slalom e Parque Olímpico de Mountain Biking. Já está definida a questão da canoagem, presidente? Que vai ser aí já mesmo, foi ventilada, que queria ser... Ia para Foz do Iguaçu. Alexandre, você me permite aqui, rapaz, apesar que você jogou voleibol muito melhor do que eu, as obras não estão atrasadas, não começaram. Está atrasada a sequência do planejamento um pouco, né? Eu acho que quando começar vai ser no ritmo bom. Está definido o slalom, vai ser aí. E só como exemplo, Helena, um legado aí. Essa área aí, se eu tivesse que dar prioridade para desenvolver alguma área no Rio de Janeiro, seria a Zona Oeste. Essa área vai ser beneficiada, até sistema de tratamento de esgoto, tudo. É uma área que eu conheço bem. Deodoro e Realengo, Marechal Hermes é minha área um pouco aí. Esse Parque Radical são terrenos afetos ao Exército e depois serão doados, vai ser um grande parque público, esse Parque Radical. Então, para a população local, que é carente até de prática de esporte, ali, até o legado esportivo vai ser muito importante, porque a área Zona Oeste do Rio, é a área de população mais jovem do Rio de Janeiro. Então, tem algum legado muito importante, tangível, e tem o intangível de uma Olimpíada também. O presidente, o TCU fez um estudo sobre a questão dos Jogos Olímpicos e disse que em 2 anos, né, com os atrasos de licitação, projetos que demoram um pouco mais, vai encavalar muita coisa em 2 anos para serem feitas. O senhor tem esse estudo em mente? O senhor está preparado para o que vai ter em 2 anos? Como esse andamento das obras vão ficar encavalados? Por exemplo, vai faltar mão de obra, por exemplo, material de construção pode faltar, porque as obras vão ser muito grandes, né, e numa demanda muito corrida e num período muito curto de espaço de tempo. Você tem razão. Agora, o TCU, nesse ponto, ele ajudou muito. Eu, por exemplo, quando eu fui indicado pela presidente, né, eu fui indicado para o Senado. Teve a tal da sabatina no Senado. Um dos principais documentos que eu estudei para a sabatina foi o relatório do Tribunal de Contas da União. Ele fez um trabalho de diagnóstico do como estava a preparação para os Jogos Olímpicos. E não foi um diagnóstico financeiro, porque tem muito pouco dinheiro ainda envolvido nisso. O relatório dele concluiu que ele fez um relatório sobre o processo de gestão, que tem ajudado muito, que tem ajudado muito.
Então, é mais uma peça que vem auxiliar, de ajudar. Quer dizer, ele está se antecipando às ações. Várias demandas que ele deu, várias até ideias, né, que nós estamos levando em consideração. Ele emitiu um em outubro e fez uma síntese final agora em dezembro de todo o levantamento que ele fez no ano de 2013, que está servindo de parâmetro para muitas coisas. A autoridade pública, no caso presidida pelo senhor general, teve alguma interferência no fato da reutilização, por exemplo, de equipamentos que não seriam utilizados? O Parque Aquático Maria Lenk, o fato do Parque Aquático Júlio de la Mare, que estava inclusive condenado, e será realmente utilizado, não será mais demolido como estava. Isso teve alguma participação de autoridade pública olímpica, em termos até de aconselhamento, de avaliação disso, e contenção de gastos também, porque seria preciso construir um equipamento novo para esportes aquáticos e agora serão utilizados equipamentos já existentes? Olha, Maurício, eu posso responder do ponto em que eu assumi, né? Foi em novembro que o senhor assumiu. Eu estou mais ou menos há um mês, né, aqui, né? Mas todo grupo de trabalho, todo GT tem a participação de elementos da APO. E várias coordenações desse grupo são da APO, porque é previsto para ela. A gente não tem lá a mão na massa, a execução, mas essa visão de um todo e auxiliar, isso que eu repito, a gente tem. Mas, com certeza, alguma coisa, alguma colaboração deve ter ocorrido, sim. É porque era uma preocupação que existia. Não apenas da comunidade de atletas de esportes aquáticos, mas da comunidade das pessoas que vivem no entorno, porque havia muitos cursos públicos ali que seriam descontinuados. E justos, né? Justamente para isso. O senhor falou que o senhor leu com muita atenção para participar da sabatina do Senado o relatório do TCU. O senhor está há um mês à frente da APO. Com base ao relatório do TCU, o senhor já tomou alguma atitude objetiva para mudar alguma coisa no andamento das obras? A recomendação à empresa municipal, por exemplo, sobre o andamento? Não, a recomendação principal para mim, que eu estou seguindo, eu tenho que seguir, que eu falei, né? Militar, ver o que está escrito, tem que fazer a missão, vão cumprir a missão ali. A relação ao TCU deu, inclusive, prazo para isso, dos entes enviarem os dados e a APO confeccionar a matriz de responsabilidade. Então, mostrei uma força-tarefa, que a gente chama, para ir já, independente do que algum projeto que chegue ou esteja faltando, a gente já ir trabalhando em cima, estamos fazendo, e agora estamos envolvendo todos os entes junto com a gente na APO, para a gente lançar a matriz que ela vai dar o raio-x das coisas essenciais e como está, qual é a maturidade dela. Se a maturidade está com 2, maturidade é o nível do projeto que está, né? Mas então a principal ação do senhor é fazer a matriz de responsabilidade. Eu tô, como é que eu vou definir no jargão nosso também aí? Nós estamos aí trocando a roda, o pneu furado com o carro em movimento. Eu tenho que continuar os grupos de trabalho, as ações, o tempo é inexorável para isso. E um erro, então, poderia ser crucial para o andamento mal. Então, se eu tivesse, além da reengenharia interna, aproveitando os 2 anos de existência da APPO, estamos fazendo uma reengenharia interna. Nós estamos aí redesenhando um pouquinho a missão nossa para auxiliar mais os entes nossos, os servidores da APO, né? Aquele que usa a APO, né? Aquele que eu tenho que informar. Então, e continuar nas tarefas importantes. A matriz é uma delas, enfim. E o tempo não para, Já dizia o poeta, né? O tempo não para. O senhor conversa, tem contato com o COI? Porque o COI já emitiu preocupação em relação às obras, disse que as obras estão atrasadas. O senhor já teve uma conversa com o COI? Nós tivemos aí, tem 20 dias, eles de 3 em 3 meses, o grupo executivo, que chama Project Review, eles vêm fazer um levantamento, uma reunião aqui, uma ligação com o COI, é a Rio 2016, a ligação institucional. Mas o COI sempre chama a responsabilidade também da APO, como aconteceu nessa última. Nessa última, eles identificaram algumas coisas, ajudam também. O COI tem um corpo técnico muito experiente de várias Olimpíadas, de um legado olímpico de arquivos que ele tem, de como fazer. Então, isso aconteceu recentemente e de 6 em 6 meses tem o COCOM, que é o Comitê de Coordenação do COI, que vem ao Brasil, a reunião é maior ainda. Mas é nessa conversa que o COI
critica o andamento das obras, o que o senhor deu de retorno para eles? Ele não critica a obra em si, sabe, Alexandre? Ele não critica a obra, ele vai por assuntos, por projetos. Então, projeto de energia, projeto de instalação, ele tem um especialista para cada área. E o Rio 2016 faz uma apresentação de como está o projeto, e eles até agora nessa última reunião elogiaram até vários avanços. Chegou num ponto, eu acho, que todos os envolvidos chegaram à conclusão que, olha, é hora da gente... que eu vejo como teve o marco dos 1000 dias. É um marco. De 1000 dias, de repente, no dia seguinte já é 999. Já acabou, um algarismo sumiu aí. E hoje nós já estamos em 961 dias, hoje, nesse programa. Então, cada dia é um dia... Então, todos estão preocupados em cumprir a missão, de usar a importância do outro ente, do que ele tem que fazer, se unir esforços, resolver os problemas, porque é missão de todo mundo. O senhor que é um homem vivido, me diga uma coisa, por que no Brasil tudo atrasa sempre? Não, você é mais vivido que você podia responder essa pergunta. Bom, eu sei, mas eu não posso falar, viu? Eu vou completar a pergunta do Alberto. A gente vai mostrar aqui a última instalação que a gente tem que mostrar, que é o Complexo do Maracanã, que envolve o Estádio Olímpico João Avelange, o Sambódromo também. A gente está vendo com a Copa do Mundo os andamentos das obras, dos estádios, que também estão ficando prontos. Tem mais uma, desculpa. Estádio Maracanã, Maracanãzinho e Parque Aquático Júlio Delamare. Aproveitou o Delamare, tá vendo? Os que estava fora inicialmente. Estava fora. Os estádios estão ficando prontos muito em cima da hora. E as questões urbanas, mobilidade urbana, infraestrutura urbana, a gente está vendo com muita dificuldade. Acho que daí entra a pergunta que o Alberto fala. Por que está demorando tudo? Você não acha que tudo isso vai atrapalhar muito nas Olimpíadas? E a Copa do Mundo atrapalha os Jogos Olímpicos por conta das questões de obras, de andamento de obras? Se não tivesse a Copa do Mundo, poderia estar tudo mais avançado nas questões das obras? Não, acho que não, Alexandre, eu acho que não. Eu acho que até algumas coisas... Vamos lá olhar para o lado positivo. Na candidatura olímpica do Brasil, dos Jogos Olímpicos, nós temos a cerimônia de abertura e de encerramento da Olimpíada Toronto, que é o Maracanã, estádio de futebol. Nós temos o João Avelange, que está sendo, tem interditado, mas com uma prova tradicional olímpica, que é o atletismo. Então, isso aí são algumas vantagens do futebol em relação à Olimpíada. Então, eu acredito que essa aí seja uma vantagem importante. Lógico. E tem os equipamentos urbanos que servem para os dois, né? Para os dois, né? O aeroporto, por exemplo, que é uma reclamação antiga, né? Pois não só por Copa do Mundo e Olimpíada, né? Nós estamos falando, o senhor é carioca, está aqui, do cartão postal do Brasil, da cidade que é a porta de entrada. Né? O Rio de Janeiro, uma das cidades mais belas, talvez a cidade mais bela do mundo, merece um aeroporto digno, né? E não tem ainda. Não tenha dúvida. Eu acho que sim. É lógico que você fazer uma governança, vamos botar aí o Ministério do Esporte, que é o principal ente da União encarregado da Copa do Mundo e da Olimpíada. Ele tem uma sobrecarga muito forte. Eles estão se desdobrando, porque eles têm a mesma estrutura. Estrutura para tempo de paz. Nós estamos mais ou menos em tempo de guerra. Mas acho que foram buscar a pessoa certa, porque uma pessoa que saltou 1.121 vezes de paraquedas e em 8 vezes teve que abrir o reserva. E abriu e deu tudo certinho, né? O pouso foi nota 10. Pelo menos está na terra ainda. Tem um detalhe ali, rapidinho, só para informar, até porque é importante a questão do COI, né? Que muita gente pode achar que como é que o COI vai querer meter o bedelho no Rio de Janeiro? Não tá... Existem muitos funcionários do Comitê Olímpico Internacional vivendo no Rio de Janeiro. Não, já estão vivendo. Já há muito tempo, alguns anos. Já mudaram para trabalhando no Rio de Janeiro, estudando. Então, o relatório que o COI faz não é um relatório de chute. Não. É um relatório preciso. Tem a questão também que a gente fala Tem razão, do nível FIFA, né? Padrão FIFA, obrigado. Padrão FIFA, nos Jogos Olímpicos, os padrões, não é só padrão COI. Cada confederação tem a sua especificação. Esse ponto aí, Alexandre, você me permite aí rápido, esse ponto do Alexandre aí é importantíssimo. O pessoal fala muito em padrão FIFA. Aí você fala, não, mas tem um padrão COI. Não, eu acho que é mais exigente ainda. Porque além do padrão COI, que vê problema de acomodação, de mobilidade, de tudo, tem todas as confederações internacionais de cada esporte que tem a sua exigência. Então, tem 41 confederações internacionais, na Olímpica, fora Paralímpica, que estão colocando as suas exigências também.
Presidente, queria agradecer muito a sua participação conosco. Nada. Como andam as obras para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Desejar sorte ao senhor. Eu sei que missão dada é missão cumprida, o senhor vai conseguir fazer, andar tudo direitinho. Espero. Com a ajuda e a de nossa vocês. torcida também. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, boa tarde. Vai fazer nosso intervalo aqui no Arena Sport TV. Na volta, a gente vai falar do Atlético Mineiro, que estreia hoje no Mundial Interclubes. Daqui a pouquinho, 10 para 5 da tarde, é isso? Começa a nossa transmissão, nosso pré-jogo. Depois do intervalo, a gente vai receber Guilherme, ex-atacante do Atlético Mineiro, para falar da estreia do Galo. A gente volta já.